Bem-vindos a mais um episódio de Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e com a inevitabilidade de regressarmos a um tema de que falámos a semana passada e que é o Afeganistão. O Afeganistão houve enormes desenvolvimentos durante a semana. Esta segunda-feira os talibã decretaram o fim da guerra do Afeganistão, que com certeza não será verdade, mas logo se verá. Mas, por outro lado, há também o facto de o governo, a administração de Joe Biden, estar em absoluto estado de sítio com os senadores republicanos a explicarem que a saída do Afeganistão cada vez parece mais com a saída do Vietnã, em 1975, e que a administração andou muito mal em todo o processo. Como é que observa estas duas frentes de batalha, Sr. Embaixador? Bom, começando, nós de facto, na semana passada, ao analisarmos a situação do Afeganistão, no fundo acabámos por ter a mesma perspectiva em termos de dinâmica e de ritmo das coisas que a CIA tinha previsto. A CIA inicialmente tinha previsto que a possibilidade dos talibãs chegarem a Cabo era de 6 meses, depois reduziu para 3 meses e parece que na última semana reduziu para 3 dias. Eu acho que na prática ficaram 3 horas. Eu acho que ninguém contava com a debacle total do sistema afegão, oficial afegão, e que tem menos a ver, vamos ser claros, com a estrutura militar implantada, mas com a falta de ânimo, claramente, para se confrontarem com o exército talibã, seja isso o que for no plano, digamos, da tática militar, e nós não dominamos necessariamente essas questões. Mas, portanto, claramente há um desânimo e há uma falta de confiança por parte das autoridades de Cabo relativamente à sua própria estrutura e há uma entrega face àquilo que parecia, que provavelmente deve ter parecido aos afegãos que estavam ligados ao governo, uma inevitabilidade. E uma inevitabilidade, se calhar a melhor maneira é para evitar exatamente aquilo que o confronto que previam perder poderia conduzir, criaram esta espécie de passadeira vermelha para os talibã, que aparentemente também ficaram surpreendidos com a facilidade com que tudo se fez. Já se tinha visto isso ao nível de algumas capitais provinciais, depois acabou por ser o resto do país e Cabo caiu com uma grande naturalidade. A repercussão disto nos Estados Unidos é extraordinária porque, curiosamente, Joe Biden cumpriu no Afeganistão aquilo que era uma agenda de Donald Trump, que era sair o mais rapidamente possível, que aliás também, vamos ser claros, era também a agenda de Barack Obama. A ideia de sair em 2021 estava aí, e até sair antes do 11 de setembro, que eram os 20 anos dos ataques às Torres Gêmeas em Nova Iorque, em 2001. Só que há aqui, sob o ponto de vista, digamos, de planeamento militar, civil, organizativo, logístico, falhas clamorosas. Quer dizer, o que é estranhíssimo é que um exército e uma estrutura política ou militar tão bem preparada como aquela que os Estados Unidos têm, não tivesse antecipado isto é, não há ninguém que conheça provavelmente melhor a estrutura que os afegãos tinham, a estrutura oficial que os afegãos tinham montado, que tinha sido montada pelos Estados Unidos, financiada e municiada pelos Estados Unidos, do que o Washington. Portanto, o Washington não conseguiu prever esta debacle, o que é extraordinário. Isto tem um efeito detrimental muito grande na imagem de Joe Biden. Claro. Joe Biden é uma casualty desta guerra. É verdade que isto já estava tudo preparado quando ele chegou, ele apenas se limitou a confirmar aquilo que era a orientação dada por Donald Trump, mas tudo lhe correu mal. E numa administração que, tendo embora aspectos muito positivos, o primeiro dos quais até de natureza psicológica, face à recuperação, face ao trauma de Trump, a questão das vacinas, a questão da economia, uma capacidade grande que se demonstrou nas últimas semanas para negociar com os republicanos a questão do grande investimento em matéria de infraestruturas, tudo isto é manchado de uma forma que vai ficar, como dizia o New York Times há dias, indelevelmente na imagem de Joe Biden. E mais do que isso, coloca Joe Biden numa fragilidade
relativamente à sua capacidade de afirmação externa, coisa que era um dos fatores com que Joe Biden sistematicamente se orgulhava. E mais do que isso, ele surge até ligado, o António referiu a questão de Saigão, mas há um outro elemento humilhante na ação externa americana, que foi o que se passou no Irão, e em particular o ataque à embaixada americana no Irão, depois aquele fracasso com o envio de uma missão de recuperação dos reféns que falhou e que foi um desastre onde morreu muito mais gente, e portanto a imagem de Carter fica ligada, Jimmy Carter aparece, digamos, como a sombra possível para Joe Biden. E isso não é nada bom para Joe Biden. Vamos ver as repercussões internas que isto ainda vai ter nos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos normalmente não reagem muito por virtude do que se passa no exterior. Dito isto, esta é uma humilhação que todo o mundo pressentiu e está a ver que é uma humilhação para a América, é um fracasso completo de um investimento americano muito grande, e isto representa também um repensar seguramente daquilo que é o papel dos Estados Unidos no mundo. E mais do que isso, por parte de alguns aliados, os aliados da NATO foram com os Estados Unidos para o Afeganistão, e vale a pena dizê-lo nesta altura e neste momento, foram corretamente com os Estados Unidos para o Afeganistão. O Afeganistão escondia, protegia aqueles que foram responsáveis pelos ataques às Torres Gêmeas. Os aliados ocidentais, no quadro da NATO, foram com os Estados Unidos, foram cerca de 40 países, além dos da NATO foram muitos outros, numa lógica de luta antiterrorista. E a luta antiterrorista não é americana, a luta antiterrorista é nossa, é dos países que defendem uma certa ordem internacional decente. E a luta antiterrorista que se fez no Afeganistão, no início da guerra, é uma luta correta. Depois, a incapacidade dos americanos não conseguirem transformar isso num sucesso em matéria de Estado é já outra questão. O principal senador republicano teve, aliás, uma frase absolutamente devastadora, digo eu, ao dizer que 20 anos depois dos atentados de 11 de setembro, os talibã podem comemorar essa data incendiando a embaixada norte-americana em Cabul. Pois, eu não sei, vai ser muito interessante olhar, interessante na perspectiva dos observadores e analistas, como nós estamos aqui a fazer, qual vai ser o comportamento dos talibã. Os talibã podem ter aqui o chamado efeito surpresa, isto é, não sei se vão ter, estou a fazer uma mera especulação teórica, que é, dadas as expectativas tão baixas que existem relativamente ao regime dos talibã, qualquer gesto ou qualquer não gesto que não confirme essas expectativas acabará por ser positivo ou menos negativo para a imagem dos talibã. Nós já vimos que os talibã, nestes últimos dias, a partir do momento da tomada de Kunduz em particular, os talibãs já começaram a mostrar o que são e o que sempre foram em termos de atitude perante a sociedade afegã, em relação às mulheres, em relação às meninas, toda essa atitude que lhes é comum e que agora vamos ver em outras áreas. Mas agora ficamos à espera de se, tal como aconteceu no passado, se vai haver ou não televisão no Afeganistão, se vai haver ou não, se a comunicação social, como é que vai funcionar a questão dos jornalistas, da comunicação social, como é que vão funcionar, enfim, todos os direitos normais que tenham sido adquiridos agora durante este período. Toda a gente está à espera do pior. Qualquer gesto que os talibã façam, ou qualquer retração face a este tipo de atitude, será visto positivamente. Agora, 20 anos é fantástico, uma história volta atrás. E volta atrás mais de 20 anos, eu diria quase, porque isto é uma espécie de regime medieval implantado no meio do mundo em contraciclo. Repare bem a questão das mulheres. A questão das mulheres é hoje um dos pontos centrais na agenda internacional. A questão do empoderamento das mulheres, a questão dos direitos e da igualdade de direitos. Nós estamos a implantar um regime neste momento precisamente ao contrário, que regressa aos tempos mais negros do modo como as mulheres foram tratadas à escala internacional. E isto é de facto de uma grande gravidade. E mais do que isso, o que é de uma grande gravidade é a impotência do mundo face a isso. Claro. Nós verificamos que isto é possível de fazer-se. É claro que agora vamos ter de perceber uma coisa, como é que este regime se vai viabilizar? Sob o ponto de vista económico, sob o ponto de vista de produção, sob o ponto de vista de riqueza, sob o ponto de vista de distribuição de riqueza, porque não vai viver apenas do tráfico de droga, que o mundo está extremamente atento relativamente a isso e provavelmente irá ter grande atenção. O que é que acontecerá? Quem é que serão os apoios deste novo regime? No passado nós assistimos a apoios mais ou menos discretos
da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Paquistão. Há aqui 2 pontos interessantes, que estes três regimes são regimes que têm hoje uma relação extraordinária com os Estados Unidos, uma forte relação com os Estados Unidos. E, portanto, vamos ver como é que eles se comportam, qual é a sua dualidade nesta relação com o Afeganistão, tendo em particular em conta que o Paquistão é talvez, digamos, a âncora fundamental que os talibãs têm hoje no plano internacional. Claro, também precisaremos com certeza de ficar atentos àquilo que fará Moscovo relativamente a esta matéria. E a China. Claro. A China fez já uma declaração interessante sob o ponto de vista analítico, uma declaração construtiva, no sentido de dizer que não tem intenções de se expandir ou de utilizar geopoliticamente o Afeganistão para a sua estratégia internacional, porque essa era a dúvida que existia. Não quer dizer que não o faça, mas de qualquer forma colocando-se numa posição prudente e colocando-se com uma linguagem que é uma linguagem muito diferente dos poderes bipolares tradicionais, Estados Unidos e Rússia. Uma linguagem de respeito pelas opções internas dos países. É uma coisa que, vamos ver como é que a China vai utilizar isto, em que medida que a China, por exemplo, poderá envolver-se num esforço de reconstrução do próprio Afeganistão, porque há elementos de natureza económica, porque isso também tem a ver com o isolamento do Afeganistão, isto é, será que, por exemplo, os europeus e os Estados Unidos vão procurar um isolamento fortíssimo deste novo Afeganistão no plano internacional, ou vão ficar à espera de novidades? Porque nós temos que ver, isto é uma realidade que está ali, e com a qual é preciso contar. Por mais abjeto que aquele regime seja, por mais odioso que possam ser as propostas de natureza ideológica que ali estão, aquilo está ali. E é com aquele Afeganistão que o mundo vai ter que lidar, claro, politicamente. O que vamos é tentar reduzir aquilo que possam ser os efeitos detrimentais da ação desse país junto à comunidade internacional, quer em relação aos vizinhos, quer em relação ao tráfico de drogas, quer em relação a um ponto que esta entrada dos talibãs em Cabul trouxe de mais grave, que é o estímulo que isto vai dar ao radicalismo islâmico. Claro, porque a partir de agora há um sucesso do radicalismo islâmico. Em que medida é que... Um sucesso e uma vingança mais marcante ainda, não é? Exatamente, e uma vingança, e a questão que está em saber agora aqui um ponto, será que os talibã têm, digamos, o sentido tático de evitar que por detrás de si, como aconteceu no passado, vá aparecer o Al-Qaeda, e possa aparecer algum argumento que permita uma ação militar nova contra o Afeganistão? Porque no passado o mundo ocidental não atacou o Afeganistão por causa dos talibã, vamos ser claros. Exatamente. O mundo ocidental atacou o Afeganistão porque estava a proteger o Al-Qaeda, que tinha sido responsável pelo ataque às Torres Gêmeas. Claro, claro. E, portanto, havia aí uma legitimidade em relação a isto. Neste momento, o mundo ocidental não se vai mobilizar militarmente porque não gosta do regime medieval do Afeganistão. Claro. Mas se o Afeganistão der razões de fundo para geopolíticas ou outras para uma intervenção internacional, sendo ela hoje muito difícil, depois desta experiência, e em particular pensando-se o que é que poderia vir a seguir, que era um bocadinho um caso igual a este, vai ser muito complicado. Mas já agora, António, eu só gostava de fazer um ponto que era o seguinte, a nova administração americana, falamos sempre de Joe Biden, naturalmente, porque há uma responsabilidade do presidente americano, nota-se que, quer no parte do State Department, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer por parte do Ministério da Defesa e do Comando das Forças Armadas Americanas, houve falhas muitíssimo graves, que marcam muito negativamente aquilo que é o quadro global da administração americana, e estamos a falar de uma administração numa lógica quase transpartidária. De facto, as estruturas político-militares dos Estados Unidos falharam fortemente neste quadro, e mais do que isso, deram ao mundo uma ideia de que isto não serviu para nada. Sim, exatamente. E o regresso de um contingente a Cabul para salvar, digamos, os norte-americanos civis que ainda lá estão, também parece um pouco atabalhoada. É atabalhoada. Os talibãs, aliás, nesse aspecto, eu diria que tiveram um sentido tático, mesmo depois da entrada em Cabul, isto é, não fazerem ataques a civis estrangeiros
e para não criarem anticorpos ou logo nos primeiros tempos da sua ação. Sim, e também porque, aparentemente, também decidiram não tocar no aeroporto internacional. Exatamente. O aeroporto internacional, que aliás vivia sob a tutela da NATO, Sim, sim. e onde ao que parece, ao ver pelas imagens, não há Covid. Exato. Muito bem, vamos fazer aqui um primeiro intervalo, voltamos já de seguida com 2 novos temas. Até já. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para falarmos com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a propósito da abertura que está prestes a suceder de negociações entre o regime venezuelano de Nicolás Maduro e a oposição liderada por Juan Guaidó. São as segundas negociações, as primeiras decorreram há muito tempo já em Barbados, estas segundas vão decorrer no México, quase como se o regime tivesse alguma dificuldade em expor negociações com a oposição no interior do seu país, que aparentemente seria o sítio ideal para elas decorrerem. Mas além deste ponto, será talvez interessante percebermos o que é que poderá resultar daqui. Qual é a sua opinião, embaixador? Na minha perspectiva, enfim, também repercute um bocadinho aquilo que a leitura internacional dos acontecimentos tem vindo a dar, a fazer. Nicolás Maduro vai para este novo ciclo de negociações. Houve tentativas várias, mediadas normalmente pela Noruega. A Noruega tem uma propensão para este tipo de tentativas de acomodação de perspectivas diferentes em situações de conflito. Já fez isso, como se lembram, relativamente ao Paquistão, à Palestina, já faz isso com alguma regularidade nos conflitos latino-americanos. Isto tem a ver um pouco também com a imagem da paz. O Prémio Nobel da Paz, contrariamente a todos os outros prémios Nobel, é atribuído em Oslo e não na Suécia. E, portanto, a paz está muito ligada ao imaginário norueguês. Quase sempre estes avanços ocorrem por pressão da oposição. Nunca foram vistos como uma cedência por parte do regime. O regime nunca abriu negociações com a oposição. É sempre a oposição a pedir e há uma espécie de abertura por parte do regime perante esse pedido. E desta vez, ao que os analistas internacionais dizem, o regime está numa situação um pouco mais forte do que estava no passado. Tendo em conta que, dentro da Venezuela, o efeito negativo das sanções americanas, em particular das sanções americanas e do bloqueio americano, está a ter um efeito similar àquilo que se passava em Cuba. Isto é, a opinião pública começa a ligar o estado negativo da sua situação, quer em matéria económica, de pobreza, quer em matéria até de acesso aos meios de combate à pandemia, àquilo que é o bloqueio americano. E, portanto, Maduro conseguiu transformar essa imagem a seu favor. E acedeu a fazer as conversações, mais um ciclo de conversações com a oposição, com Guaidó, mas também com Capriles. Dentro da oposição as coisas não são necessariamente as mesmas. Guaidó já teve muito mais força do que tinha, até no ponto de vista interno, ao que tudo indica, como aliás no ponto de vista internacional. Lembre-se que o Guaidó tinha apoio dos Estados Unidos e de mais de 50 países, e hoje os Estados, por exemplo, os Estados europeus já não reconhecem Guaidó como legítimo presidente. E, portanto, há aqui uma evolução que é negativa para este setor da oposição. Claro. Desta vez foi possível fazer, depois de um trabalho, eu diria, discreto ao longo de vários meses, foi possível fazer um memorando de entendimento no qual se assentam 7 pontos que serão a base para as negociações. E esses 7 pontos têm elementos que interessam a um lado e interessam ao outro. Mas um dos que interessam ao governo depende dos Estados Unidos, que não estão ligados ao core desta negociação, que é o levantamento das sanções. E, portanto, veremos em que medida os Estados Unidos, que agora têm visto outras coisas com que se preocupar no quadro internacional, estarão disponíveis para fazer uma cedência, que seria sempre vista como um recuo, vamos ser claros, perante a Venezuela. Já se viu que não estiveram dispostos a fazer perante Cuba. Esses pontos, essencialmente, da parte do regime, o que eles querem, pura e simplesmente, é o levantamento das sanções, parcial ou total.
Da parte da oposição, o que quer é eleições. E aí há dois modelos. Há um modelo de Capriles que aceita fazer as eleições regionais e locais que têm lugar normalmente em novembro, desde que essas eleições sejam fiscalizadas por um órgão, digamos, responsável e com o mínimo de autonomia, e ao que parece o regime estaria disponível para isso e teria dado sinais para isso positivos. Há outros que, como o Guaidó, querem ligar isso a um calendário para eleições presidenciais e também a uma fiscalização, etc. E Guaidó quer também, e com alguma lógica, que haja uma libertação dos presos políticos antes do início deste processo. Portanto, pode aqui haver algumas dificuldades. Muitos observadores, conhecedores destas questões e particularmente já um pouco queimados por tudo aquilo que tem vindo a ser o passado, têm muitas dúvidas que este processo vá avante com esta facilidade. De todo modo, é uma oportunidade que não pode ser perdida e acho que o México aí mostra o papel positivo que pode ter. Viu-se, por exemplo, que o Grupo de Lima, que no passado tinha sido criado, falhou, mas era um grupo que era visivelmente hostil ao regime de Maduro. Lembra-se que na altura até entre o México e o Grupo de Lima havia alguns pequenos conflitos, mas o Grupo de Lima era ancorado, no fundo, no Peru, e o Peru mudou politicamente, e portanto o Grupo de Lima desfez-se. E neste momento, portanto, o terreno está aberto para esta oportunidade. Veremos em que medida ela é apanhada e agarrada por parte do governo, porque isso também depende muito das expectativas relativamente ao futuro das pessoas que ali estão, porque se amanhã houver uma mudança de regime, ainda que transicional, e que, por exemplo, Nicolás Maduro e outros responsáveis do regime venham a ser apanhados por aquilo que são as sanções internacionais e, em particular, as acusações de crimes contra a humanidade que foram feitas, é evidente que a sua tentação de resistir é muito grande. Claro. No passado, nós assistíamos que as ditaduras tinham uma espécie de posições de países de recuo, para onde os ditadores ou os seus colaboradores podiam ir. Isso está a desaparecer no mundo, porque não me parece que as pessoas estejam muito interessadas perante uma situação de saída do país de ir viver para a Bielorrússia ou para a Coreia do Norte. Portanto, neste momento, as posições de recuo estão muito limitadas e isso também, no fundo, rigidifica aqueles que temem que no momento em que perdem o poder possam ganhar a prisão. Claro, talvez Cabul venha a ser um sítio razoável daqui por uns tempos. De qualquer maneira, há ainda uma questão que eu creio que é necessário colocar, que tem exatamente a ver com uma coisa que o Sr. Embaixador já falou. Há mais de um ano, 2 anos talvez, a comunidade internacional gritou qualquer coisa como que fosse Guaidó, vai em frente, tens aqui a tua gente. Isso tudo aparentemente desapareceu. O Juan Guaidó não é neste momento considerado aparentemente o líder da oposição, e a comunidade internacional que se colocou atrás, enfileirada atrás de Guaidó, também não terá feito a força suficiente com que o que chegou a ser líder da oposição esperaria, não lhe parece? Eu acho que os Estados Unidos iludiram os seus aliados quanto àquilo que era a possibilidade de haver rapidamente uma mudança de regime na Venezuela. Não é por acaso que a União Europeia, que não costuma ser muito ousada nas suas posturas internacionais e não costuma ter ambições muito rápidas, deixou-se embarcar precisamente por uma perspectiva de uma administração americana que era ela própria um pouco também enviesada, que era a administração Trump. Sim, mas isso também tem com certeza um pouco a ver com Espanha, que por razões óbvias achou que tinha uma palavra a dizer no assunto, não é? É verdade, e isso também criou uma dificuldade a um país chamado Portugal, que tem relativamente à questão venezuelana uma posição equilibrada, que é devida, mas não só, à circunstância de ter uma forte comunidade naquele país, e portanto Portugal tem nesta matéria uma postura quase sempre realista, que alguns acham que é do oportunismo, mas eu acho que o oportunismo se justifica quando temos a defender as vidas de centenas de milhares de pessoas. E portanto, o mundo ocidental reagiu de forma imponderada ao dar a Guaidó, digamos, a presidência formal da Venezuela, na convicção que a administração Trump
em mais uma avaliação que a administração americana faz da situação interna de um país, tinha de que aquilo se iria desmoronar rapidamente a partir do momento em que Guaidó tivesse o apoio internacional. Isso não se verificou, claro. e Nicolás Maduro conseguiu, no meio das pingas, furar um pouco e garantir-se no tempo. E quem está no poder tem essa grande vantagem, que é ter uma gestão do tempo muito mais eficaz. Parece-lhe que era uma boa altura para a União Europeia dizer qualquer coisa, exatamente esta circunstância de uma nova ronda de negociações entre o regime e a oposição está prestes a acontecer? Era uma boa altura para a União Europeia se lembrar que existe a União Europeia tem um problema interno de definição de posições, porque vive sempre polarizada por aquilo que é o sentimento interno em alguns países. E, portanto, é muito fácil para a União Europeia ter posições sobre Myanmar ou coisas longínquas, é muito mais difícil para a União Europeia ter posições para a União Europeia, e quando se fala da União Europeia fala-se da Estónia, ou da Lituânia, ou da Bulgária, e depois de Portugal ou de Espanha, para países e áreas onde há interesses nacionais de alguns dos países da União Europeia. E por isso mesmo, o que acaba por fazer sempre uma espécie de uma média aritmética e um texto vazio, sem mais nada. Daí a surpresa de que a União Europeia tenha embarcado na aventura Guaidó. Exatamente. E essa surpresa a União Europeia pagou-a, e por isso mesmo também vai ter algum cuidado agora. Uma coisa podemos estar certos: se amanhã houvesse qualquer tipo de entendimento entre o governo da Venezuela e a oposição, e se esse entendimento necessitasse para se consagrar de apoio de natureza económica, etc., a União Europeia estaria seguramente disponível para apoiar esse tipo de medidas. Sim, sim, claro, claro. Muito bem, vamos fazer aqui um segundo intervalo, voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira e última parte da Arte da Guerra de hoje, para falarmos desta vez sobre a Bósnia, sobre os Balcãs, que, recordo, são uma das prioridades da Eslovénia enquanto presidente do Conselho da União, em substituição de Portugal. Portugal tinha como estratégia, como princípio estratégico da sua atuação durante aqueles 6 meses, a questão da Índia. A Eslovénia escolheu a questão dos Balcãs, que pretende ver na União Europeia o quanto antes, e de repente, na Bósnia, o presidente, o representante da comunidade internacional, o austríaco Valentin Inzko, decidiu que era a altura de introduzir na lei da Bósnia-Herzegovina a impossibilidade de se contestar o facto de ter havido um genocídio nos anos 90 nas guerras dos Balcãs. Como era de esperar, esta nova lei surtiu o efeito contrário àquilo que era suposto, uma vez que tudo aquilo foi muito mal recebido pelos habitantes da região. Relativamente à questão da entrada dos Balcãs Ocidentais na Europa, isto configura uma enorme dificuldade dos ditos Balcãs ocidentais estarem numa posição suficientemente segura, suficientemente estável para entrar na União Europeia, ou seja, a Eslovénia está numa posição difícil, não lhe parece, Sr. Embaixador? A Eslovénia, nós já nos esquecemos, e eles também procuram esquecer. Exatamente. É um país dos Balcãs Ocidentais. Exatamente. O primeiro, aliás, a soltar-se, digamos, da Jugoslávia, logo seguida pela Croácia. Procura sempre fazer esquecer que, de facto, fez parte desse grande amálgama que era a antiga Jugoslávia. Eu acho que a Eslovénia, cuja presidência da União Europeia não está a ser fácil, tendo em conta os maus sinais que o próprio governo esloveno deu no início, com um conjunto de atitudes que têm a ver, que põem em causa a própria estabilidade da Eslovénia enquanto país respeitador de determinada separação de poderes, respeito pelas liberdades dos mídia e respeito pelos tribunais, não está, digamos, na posição mais fácil para esfiar a União Europeia, o que, aliás, segundo alguns, pode dar no fundo, um argumento àqueles que acham que as presidências rotativas têm os seus dias contados.
A Eslovénia tem, de facto, na agenda o apressar, o fazer andar o processo do alargamento, do alargamento da União Europeia, mas eu não sei se a própria União Europeia está hoje, ela própria, muito empenhada em acelerar esse alargamento. Porque, normalmente, e nós tivemos essa experiência no passado, o acelerar dos processos significa o descurar ou meter um pouco debaixo do tapete de 2 ou 3 coisas que são fundamentais para a criação do chamado dossiê nacional de candidatura, que é a questão das regras e do respeito pelas regras do Estado de Direito, que é a questão da separação de poderes, é a questão do respeito pelos poderes judiciais e da intocabilidade dos poderes judiciais, e depois a questão das liberdades dos mídias. Ora bem, a União Europeia, que vai ter que decidir o futuro dos candidatos dos Balcãs, tem ela própria dentro de si, hoje em dia, não só o caso esloveno, como vimos há bocadinho, mas também os casos húngaro e polaco, como é sabido. E, portanto, há muito quem pense dentro da União Europeia que, não sendo necessariamente contra o alargamento aos Balcãs, que é preciso que esses países possam dar passos muito concretos antes de ser decidida a sua entrada, porque o passado mostrou que as coisas precipitadas têm efeitos negativos. Outro efeito negativo, que eu sei que é politicamente incorreto citá-lo, mas eu vou citá-lo, é o que se fez, por exemplo, com a entrada dos países bálticos. Alguns dos países bálticos tinham comportamentos em relação, por exemplo, às minorias russas, altamente condenáveis. E nós verificámos o efeito detrimental que isso teve, depois no futuro, da própria relação da União Europeia com a Rússia. E, portanto, as coisas não são sempre muito claras e nós temos que aprender as lições do passado. Nós, nos Balcãs, estamos com processos que queremos fazer andar. Há 2 processos que ainda não arrancaram. A Bósnia-Herzegovina é talvez o mais atrasado de tudo isto, mas também a Macedónia do Norte é outro caso. E nós verificamos que às vezes é mais fácil para alguns países, como foi o caso da Macedónia do Norte, entrar para a NATO do que entrar para a União Europeia. O processo, por exemplo, de entrada para a União Europeia da Sérvia ou de Montenegro está muito atrasado, mas no caso de Montenegro entrou para a NATO com grande facilidade. Portanto, há aqui processos diferentes e tempos diferentes nesta realidade. No caso concreto que o António referiu, da Bósnia-Herzegovina, a Bósnia-Herzegovina é um processo extremamente complexo, que tem vindo a ser gerido internacionalmente, e daí o papel desse representante internacional, do alto representante internacional, pela comunidade internacional depois dos acordos de Dayton de 1995, que criaram uma realidade de grande complexidade. Por um lado, a República Sérpska, que são os sérvios de dentro da Bósnia-Herzegovina, e depois a Federação da Bósnia-Herzegovina, que tem ela própria uma rotação interna entre bósnios muçulmanos e croatas e sérvios. E, portanto, o problema que se coloca ali é a manutenção deste modelo e a coexistência deste modelo. Nós sabemos que os grandes derrotados, sob o ponto de vista da imagem internacional desta guerra, foram os sérvios. No fundo, quem ficou com a imagem central da derrota. E os sérvios nunca verdadeiramente se reconciliaram com essa derrota. E os sérvios são hoje considerados pela comunidade internacional, e aparentemente com todas as razões justas, os responsáveis pelo massacre de Srebrenica em 1995, em que morreram 8 mil e tal pessoas, em que as Nações Unidas, com uma pequena força que tinham, feita por soldados holandeses, foi incapaz, e mais do que isso, acabou por ser algo cúmplice daquilo que foi essa ação criminosa por parte dos sérvios, e em que, inclusivamente, foi possível identificar o responsável principal, Ratko Mladic, que era o general responsável pelas forças sérvias dentro da Bósnia-Herzegovina, e mais do que isso, fez-se depender, a certa altura, isto é uma coisa que passou um pouco desapercebida, a possibilidade de aceitação da candidatura da Sérvia a membro da União Europeia até à prisão de Ratko Mladic. Mladic foi preso, foi condenado em 2017 a prisão perpétua, mas hoje em dia é um herói, e esse é que é o ponto que está nesta decisão legal, é um herói na Sérvia. Aqui há dias houve um jogo de futebol do Partizan, em que de repente apareceram grandes gritos de aclamação de Mladic, mas mais do que isso,
gritos de aclamação ao que se passou em Srebrenica. Exato. Portanto, é como se estivéssemos na Alemanha gritos ao Holocausto. Quer dizer, claramente. Portanto, estamos a falar de coisas que tocam muito fundo, porque mataram muita gente. Srebrenica é provavelmente um dos maiores massacres pós-Segunda Guerra Mundial que existiu na Europa. E portanto, eu não sei, não faço ideia, não conheço o processo em termos dos equilíbrios, se o alto representante internacional, à saída, ele fez isto à saída, porque ele agora vai ser substituído por um alemão. Exato. Decidir incluir na lei penal da Bósnia-Herzegovina a proibição do negacionismo face a Srebrenica e face a outras ocorrências da mesma natureza, se é um fator positivo ou se não é gasolina sobre a fogueira. Claro. E portanto, porque, vamos ser claros, não é isso que vai tirar do espírito das pessoas a atitude sectária pró-Sérvia. E por outro lado também muitos daqueles que hoje se sentem feridos na Sérvia, sentem-se feridos pela circunstância de acharem que outros crimes de guerra cometidos nos Balcãs nessa altura não tiveram uma punição idêntica àquela que os sérvios tiveram. Porque há muita gente na Sérvia que acha que isto foi um crime, mas que acha que há outros crimes cometidos pelos croatas e até pelos próprios bósnios muçulmanos que não foram punidos como deviam ter sido, e que há uma dualidade de critérios nesta matéria. Mas volto a dizer, sem Dayton em 2005, em 95, sem a presença da comunidade internacional, aquilo que é esta tensão que agora veio ao de cima por causa desta questão, já provavelmente teria explodido em termos de guerra na Bósnia-Herzegovina. Aliás, é sempre esse o risco, aparentemente, que se corre sempre que falamos dos Balcãs Ocidentais. E recordo ainda que, para além deste episódio com a Bósnia-Herzegovina, há muito pouco tempo atrás, há poucas semanas, o Kosovo explicou que os acordos que tinha assinado em Washington com a Sérvia, também para eles, para o novo governo, um governo de esquerda, por acaso, passavam a não ter nenhum efeito e a não ser considerados. Isto é, aparentemente, os Balcãs estão cada vez mais distantes não só de uma boa vizinhança, o que também não se estava à espera que acontecesse, face àquilo que é a história de um século, pelo menos, da região, mas estão cada vez mais longe de poderem entrar na União Europeia, não te parece? É muito difícil. Há uma ilusão que se perdeu na União Europeia e que é grave. Nós tínhamos a noção de que a entrada dos países para a União Europeia significava a pacificação eterna desses países e significava a não existência de conflitos e mais do que isso, o facto de se anularem todas estas idiosincrasias nacionalistas do passado. Nós verificamos que as coisas não são assim. Isto é, a simples entrada para a União Europeia e mesmo o progresso e o desenvolvimento que isso induz nessas sociedades não anula por completo aquilo que são os traumas históricos destes países. E estes países vivem aquilo que se chamava a Guerra dos Avós. São conflitos eternos em tempos passados que se vão somando uns aos outros e que marcam a imagem. É como se nós ainda pensássemos aqui em Portugal todas as semanas em Aljubarrota. Quer dizer, e portanto já não pensamos em Aljubarrota, que aliás se comemora, fez aqui há uns dias. Portanto, essas questões passaram a fazer parte de um imaginário histórico, mas não necessariamente de um trauma permanente. Claro. Ora, nos Balcãs isso mantém-se muito vivo. E aquilo que foi a implosão da ex-Jugoslávia é hoje, ainda não está serenado, passados que foram todos estes anos, e provavelmente difícil será fazê-lo. A ideia que há é que trazer estes países para o convívio da sociedade internacional e para formas regionais mais integradas, como sejam a União Europeia ou a NATO, seria positivo. Ora bem, o António referiu há bocadinho a história do alargamento da União Europeia. Nós verificamos hoje que um país NATO, como é a Bulgária, está a fazer uma chantagem para evitar a entrada da Macedónia do Norte nas negociações da União Europeia. Porquê? Porque tem uma agenda de natureza bilateral com a Macedónia do Norte que quer ver resolvida antes. E, portanto, a Bulgária é um membro da NATO. Como, aliás, nós vemos que há membros da NATO que estão em conflito um com o outro, Exatamente. com a Turquia. Portanto,
nós verificamos que hoje em dia o pertencer a determinados núcleos de natureza regional ou pan-regional acabam por não ser necessariamente a solução para os problemas. Portanto, eu acho que também se perdeu aqui alguma ilusão e alguma boa vontade que possa existir relativamente ao alargamento da União Europeia aos Balcãs está um pouco travada pelo ceticismo criado pela experiência de exemplos recentes. Claro, muito bem. Ficamos hoje por aqui em A Arte da Guerra. Voltamos para a semana com 3 novos temas. Até lá. Obrigado.